Santo e como percebê-lo no dia a dia? Tá, como eu respondi para ele, eu falei, essa é uma pergunta meio complicada. Não é fácil responder isso daí, assim, com algumas vezes. Mas com um pouco de áudio dá pra gente, assim, ter uma ideia, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que dividir isso daí de duas formas, tá? A primeira forma é o aspecto humano da coisa. E a segunda forma é a resposta de Deus, tá? Não existe um sistema, tá? Não existe, eu nunca vi isso daí, tá? Um sistema claro e metódico de práticas que você faz para você ter o Espírito Santo. Tá? Se alguém propor isso daí, na minha opinião, está mentindo. Tá? Então não existe isso daí. A gente tem alguns exemplos na história da humanidade, né, com os próprios santos, né, e alguns assim, com pessoas comuns até, que não eram santas. Né? Um exemplo claro disso daí é o escritor C.S. Lewis, né, que quando criança teve uma experiência, né, parece que o irmão dele fez uma maquete de um jardim, uma coisa assim, e mostrou para ele. E quando ele viu aquilo, ele se encheu de uma alegria que parecia tudo perfeito. Isso é, nada mais existia em volta dele. Só tinha uma sensação que dava muita alegria para ele. E foi esse o nome que ele deu. Ele deu o nome de A Alegria. Né? Foi um momento só que ele sentiu isso daí. Isso é uma forma do Espírito Santo se manifestar. Tá? Ele era uma criança e eu não sei qual é a postura que ele estava dentro dele para conseguir perceber aquilo. Tá? Anos depois ele sentiu de novo, mas enfim, tem toda a história da vida dele aí. Né? Quem quiser procurar algum documentário da vida dele ou ler alguma biografia dele, é interessante ver esse ponto aí. Então a questão é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que pensar é que assim, toda vez que a gente tem um sentimento muito forte, tá? Seja ele qual for, raiva, alegria, tristeza, qualquer um, tá? E ele for muito forte, tá? Depois que ele passa, depois que esse sentimento passa, esse sentimento sai da gente, tá? Depois que ele passa, a gente tenta montar e argumentar na nossa cabeça, dar uma explicação para esse sentimento. Então assim, você tenta argumentar ele na sua cabeça, tá? Conforme você vai imaginando, raciocinando em cima daquele sentimento, vamos dizer o seguinte, que você vai passar um bom tempo pensando nisso daí, porque não é fácil de você explicar um sentimento. Na sua mente, isso com o seu pensamento, tá? Você vai usar raciocínio, imaginação, razão, você vai usar tudo que você tiver para poder explicar aquele sentimento, tá? Aí você já vai reduzir, tá, esse sentimento para mais ou menos a metade, para 50% da sua natureza, com a explicação na sua mente, tá? Quando você vai tentar falar, tá, sobre esse pensamento que foi em cima daquele sentimento que você teve, você vai reduzir ele mais ainda. Tá? Então a linguagem ela já vai ficar mais ou menos assim, uns 10% daquele sentimento. Tá? Quando você escreve isso daí, você vai reduzir muito. Tá? O valor ele fica quase mínimo. Então você lê a vida de um santo, assim, a gente não consegue entender assim, 1/10 do que foi aquilo. Do que foi realmente a vida do santo. Você entende? Então assim, agora você imagina o seguinte, se o Espírito Santo, ele fala com você de alguma forma. Se é de fora que vem esse sentimento, não é de dentro de você. Isso aí não teve motivo, ele veio. Como é que você vai explicar isso daí? Isso é quase impossível. Você entende? Então assim, a gente tem que tentar ver a coisa de uma forma assim que seja possível a gente absorver. Tá? Então outro dia meu filho chegou para mim, meu caçula, chegou para mim assim e falou assim, pai, se Deus existe, por que eu não vejo ele? Eu falei, não filho, mas você vê ele. Você vê ele toda hora. Ele, como assim? Eu não vejo. Eu falei, vê filho, toda vez que você está diante de uma situação na sua vida, que você pode escolher o melhor ou o pior, é Deus que está diante de você. Ele está te dando essa opção, esses dois caminhos, para você escolher. Você entende? Eu falei, conforme você vai escolhendo o caminho melhor, o caminho do bem, Deus vai se mostrando cada vez mais para você, de pouquinho em pouquinho. Mas dificilmente você vai perceber. Dificilmente. Você sempre vai falar, poxa vida, não percebo. Mas misteriosamente você vai ficar cada vez mais apegado ao caminho do bem. Tá? Isso é evidente que você não vai descer uma língua de fogo do céu para bater na tua testa. Você entendeu? Bom,
não somos os apóstolos, entendeu? Longe disso. A gente está muito longe daquela condição que eles estavam. Tá? Mas o fator principal, tá, para isso daí acontecer, entende? É a prática do bem. É simplesmente a prática do bem pelo bem em si. Entende? O bem, esse que é o negócio. O bem, ele envolve sacrifício, ele envolve falta de reconhecimento, geralmente ele envolve sofrimento, ele envolve uma não recompensa, tá? E geralmente uma falta de compreensão das pessoas. Você entende? Então, assim, é muito comum a gente ver isso na vida dos santos. Por quanto tempo muitos santos eram chamados de... Quantos anos São Francisco de Assis foi chamado de louco pelos membros da cidade dele, pelas pessoas que viram ele crescer, que viram que ele era uma pessoa piedosa? Até o próprio bispo da época reconheceu a santidade dele, mesmo antes dele ser santo. Mas o bispo já tinha reconhecido isso. Você entende? E era muito comum a gente ver isso na vida dos santos. Até o próprio bispo da época reconheceu a santidade dele, mesmo antes dele ser santo. Mas o bispo já tinha reconhecido isso. E era chamado o quê? De louco, batiam nele, jogavam uma comida que nem os cachorros queriam comer. Aí jogavam comida para ele comer. Demorou vários anos até que as pessoas perceberam, falaram, pô, peraí, esse aí é santo mesmo. E mesmo para ele, durante muito tempo, quando perguntavam para ele se ele era santo, ele falava que não. Ele só admitiu a santidade dele depois que ele recebeu as chagas, depois que ele recebeu os estigmas. Aí quando perguntavam, irmão Francisco, você era santo? Ele sou, agora eu sou. Porque Deus falou para ele. Aí Deus falou diretamente para ele. Ele veio Jesus e falou, agora você é meu irmão aqui. Agora a sua vontade é a minha vontade. Agora somos um mesmo. Você entende? Bom. Mas, pô, estamos longe disso, sério. Ainda vai levar um bom tempo para isso. Não acredito que nessa vida a gente vai conseguir. Talvez lá no paraíso Deus põe os anjos para instruir a gente, para a gente chegar nesse nível. Mas, de qualquer maneira, o Espírito Santo ele vai falar de maneira pequena com a gente. Do jeito que a gente pode entender. Tá? Do jeito que a gente pode aceitar. Se a gente não tem a menor condição de ver um anjo na nossa frente, a gente não reconhece a natureza, a gente não consegue enxergar isso daí. Algum tempo atrás, uns amigos vieram aqui em casa, eles estiveram aqui em casa e eu comentei um fato que eu fiquei sabendo, inclusive, há pouco tempo. Que, assim, no primeiro contato de alguns europeus, de alguns ingleses que eles tiveram na América do Norte com os índios, um efeito que deu é o seguinte: algumas tribos de índio eles não conseguiam enxergar os brancos. Eles não registravam aquilo como algum ser. Então aqueles brancos eram invisíveis. E os índios começaram a perceber que haviam rastros estranhos na floresta, às vezes dentro da tribo, que era algum branco passando por lá. E eles não viam, eles não conseguiam enxergar aquilo. Tá? Então que aquela realidade era tão distante da realidade deles que eles simplesmente não registravam. É algo semelhante que acontece conosco. Deus não está mais distante do mundo do que estava no dia que ele criou o mundo. Ele está igualzinho, ele está com a mesma presença. Mas a gente está tão distante dessa realidade que a gente não consegue registrar. Então o Espírito Santo está aí. Deus está aí. No mesmo lugar que ele sempre esteve. Ele está dentro da gente, ele está em todo lugar. Ele é onipresente, é onipotente. Você entende? Então ele não mudou a intensidade dele. Mas a nossa capacidade vamos dizer, de registrar isso daí, ela está muito distante. O mundo não é um lugar bom. Não é o Vale de Lágrimas. Não é isso. Aqui é um vale de lágrimas. Por isso, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É isso que está dito. Então é o que a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Entender o que é amor, compreender o que é esse amor. E se tornar cada vez mais semelhante a isso daí. Tá? Deus se aproxima da gente por afinidade. Quanto mais parecido a gente fica com ele, a gente foi feito a imagem e semelhança dele. Quanto mais parecido a gente fica com o amor, com a misericórdia, com a compaixão, tá? Mais ele fica perto da gente. O julgamento de Deus, ele não é um tribunal. Não é um tribunal que você senta, tem Deus lá como juiz, tem jurados, advogado, promotor. Não é isso. Isso é ridículo. Isso é patético. Por semelhança, é você que vai se julgar. É
Você que vai se atrair aquilo que você foi semelhante nesse mundo. Se você foi semelhante ao dinheiro, à cobiça, à ganância, a esse tipo de coisa, se você foi semelhante a isso, bom, você vai se juntar com isso. Tá? Ao orgulho, você vai se juntar no inferno. O inferno está forrado de orgulhosos. É por semelhança, não tem um tribunal. Tá? Agora, se você foi semelhante à mensagem, aquilo que Jesus falou, aquilo que Deus revelou em outras religiões, daqueles povos específicos, os caras cumpriram aquilo lá, bom, é aquilo que você vai se assemelhar. A sua alma vai automaticamente se aproximar. Você entende? Então, esse que é o negócio. Toda vez que a gente vê que quando Deus revela alguma coisa para algum santo, é difícil para o santo explicar. Porque não é algo feito exatamente em palavras. É como se fosse um sentimento muito intenso. Tá? Isso é o mais perto que a gente pode chegar. Dá para explicar isso daí. Tá? Então, como se fosse isso daí. Como é que ele vai falar sobre isso? Não tem como. Isso é uma contemplação. Né? Então, o máximo que os caras falavam era isso daí. Eu falava, então, pô, Deus falou comigo. Eu vi Jesus aqui, eu vi a Virgem Maria aqui, veio os anjos aqui falar comigo. Mas não tem como ele explicar mais. Não tem mais o que ele possa falar. Porque isso é muito reduzido com a palavra. E mesmo assim, né, na língua de muitos santos na antiguidade, eram línguas muito mais perfeitas. Né? Então, se o cara, você cata, São João Evangelista, tá, que escreveu o Apocalipse, aquilo lá foram um monte de coisa que ele viu. Só que é o seguinte, você olha e fala, peraí, você pode interpretar isso aqui quase qualquer jeito possível. Às vezes o negócio não tem pé nem cabeça. Porque ele está tentando explicar uma contemplação. Tentando narrar isso daí. Não só em palavras, como em escrita. E era em grego. Aqui é uma língua, naquela época acredito que era uma língua bem mais perfeita do que o português agora, para a gente poder falar. Então, pô, esse que é o negócio. Se com aquela língua, naquelas condições, e era São João Evangelista, isso foi difícil para explicar. Imagina hoje em dia uma pessoa que tem isso daí. Não tem como explicar. Não tem. Então a gente tem que tentar perceber a presença do Espírito nessas pequenas coisas. Isso é toda vez que a gente está diante de uma situação assim. O certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto. Qual que é o critério que a gente deve usar? O que a gente deve fazer? A única forma de perceber é isso daí, nas pequenas coisas. E um dia, talvez um dia a gente possa sentir aquela alegria que o C.S. Lewis falava. Né? Muitas pessoas já sentiram isso na vida. Eu mesmo já senti coisa parecida na vida. Tenho saudade disso até hoje. E gostaria de sentir de novo até hoje. Eu não sei o que me fez semelhante naquele momento para ter uma alegria assim. Do mesmo modo, provavelmente o C.S. Lewis também não sabia. E várias outras pessoas que talvez estejam ouvindo isso aqui agora, já passaram por isso uma vez. Mesmo que seja uma fração de segundo. Algo muito pequeno que ele não pode explicar. Que ele não tem como explicar. Para nós sempre sobe a esperança de sentir isso de novo. E a fé de conseguir. Aí a gente vai seguir aquele caminho, né? De jejum, oração, a caridade, né? O amor. Vamos seguir o caminho da virtude. Para tentar encontrar aquilo de novo, nem que seja por mais uma fração de segundo. Tá? Então acho que é mais ou menos isso daí. Então, razoavelmente explicado isso daí, né? É um tema que dá pra gente conversar mais. Eu acredito que quando? Na sexta-feira? Sexta-feira, né? O quê? Que vai ter a live. Sexta-feira. Sexta-feira a gente vai Sexta-feira fazer às 9. Às 9 a gente vai fazer uma live super legal que vai tratar também desse tema. Tá? Ele vai ficar... Bom, até amanhã a gente anuncia de novo, explica melhor isso daí. Tá bom? Então é isso aí, valeu.